O Carlito gravou um vídeo sobre a briga do Tarcísio de Freitas com o Bolsonaro. Vamos ver juntos, que é bem interessante aqui esse vídeo de treta. Vamos lá. O pleito eleitoral de 2022 conseguiu perceber claramente que o Tarcísio de Freitas não seria um fiel escudeiro do Bolsonaro depois da eleição. Dito isso, ele começou a governar São Paulo e tem buscado manter diálogos ali com o presidente Lula, com o Fernando Haddad e com outras figuras ligadas à União. Isso tem incomodado Jair Messias Bolsonaro, que é um indigente político hoje, e inclusive tem mostrado ali uma certa insatisfação dentro da própria ala radicalizada do bolsonarismo dentro do PL, partido que o Tarcísio iria migrar, pelo menos eram os planos, que a gente não sabe agora se isso vai acontecer, já que neste momento o pau tá quebrando entre apoiadores do Bolsonaro, que são radicalizados, e parte da cúpula do PL, que estão discutindo ali se são contra ou a favor da reforma tributária. Inclusive o PL disse que já fechou questão para ser contra, o Bolsonaro tá movimentando-se ali, mas tanto o Tarcísio de Freitas, que é de outro partido, quanto o Cláudio Castro, que é do PL, eles querem a aprovação da reforma tributária. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque isso talvez seja o primeiro grande passo que demonstra ali o enfraquecimento do Jair Messias Bolsonaro. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui. Você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse quebra-pau que está acontecendo dentro do PL, já que a gente sabe que a grande base do partido é formada ali por bolsonaristas radicalizados que pegaram parte da população que tinha ódio para colocar para fora contra outras pessoas e elegeram figuras como o próprio Nicolas Ferreira, reelegeram outras figuras como Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Paulo Bilinski e por aí vai. Eles agora estão meio que revoltados porque o Tarcísio de Freitas não é, em tese, tão radicalizado quanto eles. Isso não é novidade para ninguém. A gente sabe, inclusive, que com a ida do próprio Kassab ali pro governo do Tarcísio de Freitas, fica meio evidente que o Tarcísio iria se descolar do bolsonarismo mais radical e tentaria manter um pé lá e um pé cá, né? Um pé na direita, em tese, mais moderada, e um pé na direita bolsonarista que ajudou a eleger ele. E, inclusive, a discussão sobre ele ser candidato em 2026 tem sido aberta, tem sido feita. O Kassab tem orientado ele a não ser candidato em 2026, porque acredita que ele pode fazer uma boa gestão, supostamente, em São Paulo. E aí ele seria candidato de novo em 2026 à reeleição em São Paulo, mas o Bolsonaro, ao se tornar inelegível, perdeu ali, né, os direitos para poder concorrer a eleições até 2030, ele vai recorrer ao STF, mas a possibilidade disso ser revertido é quase que nula, e tem a possibilidade também de ele perder os direitos políticos, que ainda vai impedir, inclusive, que ele receba o salário que o PL paga a ele, que é pago ali com recursos públicos. Então, tá tudo dando ruim pro Bolsonaro. Carlito, o que é que aconteceu? O Tarcísio se reuniu ali com Haddad e com outras figuras para poder discutir a aprovação de uma reforma tributária que busca unificar alguns tributos, que busca ali isentar também tributação em algumas coisas relacionadas a alimentos no nosso país. Eu vou inclusive pedir que vocês acompanhem detalhadamente a parte que envolve a reforma tributária em canais de economistas que tem aqui no nosso campo dentro da esquerda, para vocês entenderem a explicação mais técnica, porque eu só vou até onde a minha explicação científica ou compreensível do que eu posso falar atinge. Eu poderia. Vou só fazer uma recomendação, gente, já que eu já trabalhei com economia, com jornalismo econômico, né? Não sou economista. Eu recomendo muito que vocês vejam o Twitter do Davi Decache, que é um cara crítico ao Fernando Haddad no PSOL, e o Davi colocou materiais no Twitter dele elogiando essa reforma tributária. Ela resolve todos os problemas do Brasil? Não resolve, mas ela simplifica tributos que podem incidir sobre os alimentos, ela simplifica ali nos estados. E é uma vitória do Haddad e do Tarcísio, porque o Tarcísio poderia fazer o jogo do Bolsonaro e tentar manter as mamatas que sustentam, por exemplo, o governo do estado de São Paulo. No entanto, ele quis jogar aí com o eleitorado para conquistar votos
seja para ser um presidenciável ou um candidato ao governo. E o Haddad automaticamente toma a vitória também para si, porque ele conseguiu converter até votos da extrema-direita nessa votação, sem necessariamente corromper os interesses de esquerda. Vamos seguindo. Ter estudado um pouco aqui para trazer para vocês visões das minhas interpretações econômicas, mas eu prefiro deixar com pessoas do campo da economia. Então tem muita gente boa aí que vocês podem acompanhar para fazer uma análise da economia. O meu ponto aqui é a estratégia política, né? A movimentação, porque o Haddad buscou discutir com o Tarcísio a questão que envolve ali os interesses também do estado de São Paulo, já que alguns impostos que serão unificados são impostos relacionados também às unidades da federação, São Paulo, Rio de Janeiro. Inclusive o Cláudio Castro é favorável à reforma tributária, ele é do PL. O Tarcísio de Freitas é do Republicanos, ele também é favorável à reforma tributária. E o Bolsonaro tentando mostrar que ele tem algum tipo de força ali para tentar atrapalhar o governo Lula, porque segundo o Bolsonaro, não aprovar a reforma tributária seria uma derrota para o governo Lula, quer que o PL feche questão contra a reforma tributária. O grande problema, inclusive o material está aqui publicado na coluna do Lauro Jardim, ele faz pressão para que o PL feche questão contra a reforma tributária, tanto que tem alguns meios de comunicação que estavam dizendo que o PL já tinha fechado questão contrária à aprovação. Outros têm dito ali que, na verdade, não tinha se fechado ainda a questão. E o Lula precisa, nesse momento, o presidente Lula, junto com o seu governo, evidentemente, precisa que na Câmara dos Deputados se tenha pelo menos 308 votos para que se consiga aprovar a reforma tributária, que pela movimentação do Arthur Lira ficará ali para agosto, provavelmente. Só que o grande ponto que eu quero trazer para vocês aqui é essa briga que o Bolsonaro tem com algumas pessoas que tentam ter, de alguma maneira, mais protagonismo que ele. Ele não consegue entender que ele sempre foi uma figura do baixo clero e mesmo tendo sido presidente da República, foi uma figura tão insignificante no que diz respeito à evolução política, a aprimoramento do debate político, que ele não tem credibilidade dentro do campo de discussão política séria. Por mais que o Tarcísio seja uma figura chucra também, ele não é tão burro quanto o Bolsonaro. Ele não quer queimar pontes como o Bolsonaro fez. O Tarcísio não quer enxergar, ou pelo menos não quer mostrar publicamente, que a política do nós contra eles, encabeçada pelo Bolsonaro, seria a mesma política adotada por ele. Ele pode até adotar essa política nos bastidores, mas publicamente ele não fará esses ataques ao Haddad e nem ao governo federal. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma carreira política mais longa que a do Bolsonaro, que nesse momento, inclusive, encontra-se ali de alguma maneira suspensa, né, já que ele tá ali com a decisão já do TSE pela sua inelegibilidade. E aqui eu quero trazer outro material publicado aqui, desta vez na coluna da Bela Megali, que fala sobre a discussão que se teve, né, no evento do PL. Teve um barraco, porque parte do PL quer obstruir tudo, como a gente viu, inclusive, o deputado Chupetinha falando que vai obstruir tudo, que não vai aprovar nada, mostrando como é que eles têm interesse aí, né, em dar seguimento ali à melhoria econômica do nosso país. Eles, na verdade, continuam colocando em prática tudo aquilo que o fascista coloca. A política do nós contra eles. Tudo que for bom para um lado, para eles vai ser sempre ruim. Não importa se isso seja bom para o povo. Se for bom para algum lado político que eles antagonizem, dane-se, a gente não aprova. E olha o que traz aqui a matéria publicada na coluna da Bela Megali lá no Globo. Reunião em defesa de Bolsonaro vira barraco e cúpula do PL culpa radicais. Mas o PL sabia que a base radicalizada que estava presente aí faria esse barraco. Entre as figuras, por exemplo, que estavam fazendo o barraco, estava o príncipe supostamente da Suruba ali, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, estava também o Bibo Nunes, que é aquele mesmo que comemorou, que citou, né, não comemorou, mas citou ali a questão envolvendo Santa Maria, Boate Kiss, de uma forma muito lamentável, para dizer o mínimo, há um tempo atrás. E agora a gente está vendo o que é que está acontecendo. O Bolsonaro, ele não quer perder o protagonismo. É isso que está acontecendo. E aí o Tarcísio de Freitas, né, postou uma foto com o Haddad nas redes sociais, vocês devem ter visto. A foto que ele publicou com o Haddad, que foi essa aqui. A Haddad foi visitar ele, foi conversar com ele, discutiram questões importantes sobre a reforma tributária, e aí se teve ali, eles tiveram um encontro, na verdade, né? E se teve ali, por exemplo, uma reunião que é republicano. O Bolsonaro não consegue entender, por exemplo, que a gente vive uma coisa pública, uma res pública que pertence ao povo, não pertence a ele, não pertence às milícias que supostamente ele apoia, não pertence supostamente à facção que ele agrada-se em fazer parte, em tese, mas sim ao povo. Ele tá lá de forma pública e não deveria agir de forma patrimonialista e privada. E é essa dificuldade cognitiva, a famosa pouca inteligência ou falta de raciocínio, que esses canalhas que ocuparam cargos públicos não conseguem enxergar.
A coisa é do povo, res pública. Eu repito aqui, as pessoas até ficam chateadas quando eu repito isso aqui algumas vezes, mas a gente precisa repetir para que eles entendam. E aí o Tarcísio se reuniu com o Haddad, como representante da maior economia do Brasil, né? São Paulo é o estado que tem a maior economia do Brasil. E aí coloca o seguinte aqui, né? Na reunião que eles tiveram, material publicado aqui no blog da Andréa Sadi. Bolsonaro está transtornado com foto Tarcísio Haddad e sugeriu adiar a reforma trabalhista para derrotar o governo. Tarcísio afirmou no começo da semana que estava de acordo com o texto e tinha apenas algumas ressalvas. Votação da proposta deve ser concluída no início da noite desta quinta-feira, disse o presidente da Câmara. Isso aqui publicado ao meio-dia, né? Só que eu estava acompanhando aqui algumas análises aqui, deixa eu só tirar aqui para a gente não tomar uma restrição de direitos autorais da Globo. Eu estava acompanhando aqui algumas informações que existe a possibilidade no momento que eu tava iniciando aqui o roteiro desse vídeo, né, de o Arthur Lira encaminhar isso para agosto. Se for votado hoje, aí que a gente vai ver o pau quebrar dentro do PL. Amanhã, inclusive, eu volto aqui para fazer vídeo para vocês, para saber se realmente foi colocada na pauta para votação de hoje. E o que é que aconteceu nessa reunião, né? Tarcísio afirmou no começo da semana que estava de acordo com o texto, que tinha apenas algumas ressalvas. Abre aspas. Fizemos uma reunião, deixa eu colocar aqui na tela para vocês acompanharem junto comigo. Fizemos uma reunião com as lideranças, com o setor empresarial, com o coordenador da bancada. Ontem fizemos uma reunião com a bancada de São Paulo, fizemos a reunião com o relator, então acho que todo mundo já conhece quais são os pontos de São Paulo, as divergências que são poucas e são divergências ajustáveis para que a gente possa preservar o federalismo, afirmou o Tarcísio de Freitas. Só que tem um problema aí que talvez esteja no meio do Tarcísio e do Bolsonaro, além da briga política, além da briga pela liderança aí de uma, entre aspas, nova esquerda que surgiria em tese com a morte política do Jair Messias Bolsonaro, que, repito, não é a morte do bolsonarismo, mas sim a morte política do Jair Messias Bolsonaro, que seriam os empresários, porque parte do empresariado aí que apoiou o Tarcísio, na verdade, parte dos eleitores que apoiaram o Tarcísio são empresários. Parte das figuras que bancaram que apoiaram o Tarcísio são empresários. E eles querem a aprovação da reforma da reforma tributária, perdão. E isso é o que está no meio ali. Tarcísio não irá deixar de atender os interesses dos empresários que apoiaram a candidatura dele, que apoiaram a campanha dele e que ajudam de alguma maneira a compor o governo ali com indicações, com influências, para ficar do lado de uma pessoa que nem direitos políticos muito em breve terá. Já está inelegível e muito em breve não terá nem direitos políticos. E para finalizar aqui, eu preciso mostrar para vocês um trecho do que foi esse quebra-pau, né? Olha aqui o que aconteceu, né? O Bolsonaro explicando aqui. Vamos ver aqui, tá? A Câmara, começa com vocês. Nós temos que ter... A gente já mostrou ontem o vídeo, tá, gente? Mas eu quero mostrar de novo para vocês, porque pode ser que muita gente tenha ido dormir ontem. É legal a gente repassar a notícia. Vamos lá. Alguns dias a mais para chegar no consenso. Detalhe, ele disse que se queriam alguns dias a mais para ler o texto, não queria que o texto fosse votado imediatamente hoje, né? Inclusive eu queria até fazer uma observação que eu falei no vídeo sobre a reforma trabalhista, mas na verdade a reforma tributária, mas o que ficou para agosto foi o arcabouço fiscal. Então não vou precisar nem olhar na agenda se foi remarcado. Foi uma interpretação, foi uma confusão minha aqui mesmo. Na verdade o que vai ficar para agosto é o arcabouço fiscal, né, que está sendo discutido ali, e aparentemente é isso, mas a reforma tributária provavelmente acontecerá hoje mesmo a votação à noite. Vocês saberão amanhã que eu vou voltar aqui de todo jeito para falar. Mas o Bolsonaro, ele disse que queria mais tempo para se discutir aí, não se aprovar toque de caixa, traduzindo a linguagem bem direta que eles costumam utilizar. Só que ele mesmo diz também que o documento tem mais de 100 páginas e que nem ele leu. Então como é que ele está criticando uma proposta que nem ele sabe qual é? É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas se muito pro povo, nós vamos ficar do lado da nação. Não tem voto. Gente, eu gostei de uma colocação aqui no chat, né, da Eloneida. O Bozo sabe ler? Pois é. Eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando, gente. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. O que interessa o Bozo é fazer oposição ao Lula. Ele quer bater no Lula porque ele está inelegível. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Olha que interessante, né?
O Tarcísio está explicando que ele é a favor, que tem que se discutir a aprovação do texto, só se tem de mudar algumas coisas ali, porque senão a esquerda tomaria narrativa, palavras do Tarcísio de Freitas, e o Bolsonaro fala, se o PL estiver unido aqui, tá ok? Não aprova nada aí, ó, tá ok? Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui, eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. Ô, José Wilson, me dá informações sobre esse prédio, tô preocupado agora. O que aconteceu aí? Um prédio que desabou perto da sua casa? Fala pra gente aí que a gente dá a notícia aqui, porque você é um grande apoiador nosso, meus queridos. Obrigado, Roberta Martoelli. Bom dia, querida. Mandem superchat, gente. Mandem contribuições pra gente manter a Folha Democrata, pra gente manter o canal Historiador, pra gente manter todos os nossos trabalhos por aqui, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos lá. É isso mesmo. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, né? Vamos ouvir. Tarcísio tá entendendo que não dá pra abraçar Deus e o diabo ao mesmo tempo, né? O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Traduzindo, né? O próprio Tarcísio aí também perdeu a paciência com os indivíduos que fazem parte do bloco político que ele aceitou ingressar, né? Ainda no governo Bolsonaro, depois como candidato a governador de São Paulo em 2022 e atualmente, só tirar aqui que tá no fundo aqui, acho que tá aparecendo alguma coisa, tá? E em 2022 aceitou ali ser candidato pelo PL junto com o Jair Messias Bolsonaro e agora tá tá pagando o preço, né? Pelas coisas que ele mesmo, de alguma maneira, acabou ali colaborando, porque ele ajudou, de certo modo, a fortalecer a extrema-direita no Brasil e foi eleito em São Paulo também por causa do discurso da extrema-direita, porque se a gente pegar o estado de São Paulo como um todo, é um estado que, lamentavelmente, ainda é muito conservador. A capital não, tanto que Haddad venceu na capital, o Boulos venceu na capital, o Lula venceu na capital, o Márcio França venceu na capital, mas no interior ainda é muito conservador e agora o Tarcísio está tendo aí de arcar com as consequências de estar do lado do radicalismo. E volto a dizer aqui, isso não torna o Tarcísio um santo. Só que ele não quer passar a imagem que ele é tão radical quanto o Bolsonaro, porque ele sabe que a vida política dele vai ser mais longa do que a do Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo pra vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo. Grande Carlito Neto, gente. Muito importante reflexão aqui.